A presença hoje é de uma liderança empresarial de um dos setores mais destacados da economia capixaba, um setor que se ombreia com poucos outros talvez seria da construção civil, na formação do nosso PIB industrial. Eu me refiro ao setor de metalurgia e metal mecânica e eletricidade. E eu vou conversar, e a presença é do presidente do Sindicato da Indústria Metal Mecânica e de Eletricidade do Espírito Santo, o empresário Lúcio Dalla Bernardina, com quem nós vamos conversar agora. Presidente, começar por uma avaliação, começar por uma panorâmica, né? Tipo, dar uma olhada geral sobre o setor e avaliar a situação do setor, expectativa, e se o setor metal mecânico do Espírito Santo tem especificidades em relação à metal mecânica brasileira. Sim, você começou falando em PIB, e realmente é muito interessante um dado, que o metal mecânico do Espírito Santo chegou a corresponder a 17% do PIB capixaba. Há 2 anos atrás, antes da Samarco ter a parada da atividade, né? Hoje deve estar em torno aí de 12% em relação ao PIB capixaba. E em relação ao PIB brasileiro, a metal mecânico também tem um número bastante expressivo, 5,3% do PIB brasileiro é o metal mecânico. Então, o setor metal mecânico tem muita importância, não só para o Brasil, mas para o Espírito Santo. Tá. E ele tem alguma especificidade em relação ao metal mecânico brasileiro? Há situações que são mais específicas em função da própria vinculação com essas plantas exportadoras? Sim. O Espírito Santo o metal mecânico do Espírito Santo tem uma característica muito especial. A maioria das empresas cresceram e se formaram ao entorno dos grandes complexos industriais, como a Vale, a Samarco, a ArcelorMittal, a Fibria. E realmente eles se capacitaram muito para isso. Nós temos empresas muito bem preparadas, com boa tecnologia e com plantas industriais muito bem montadas. E na realidade esses projetos já estão meio na horizontal, eles pararam de crescer, de expandir, os investimentos já foram todos feitos. Então tem muitas empresas com capacidade ociosas e estão precisando se reinventar. Eu acho que está havendo agora, começando a surgir uma oportunidade na área de petróleo e gás. Então já tem algumas empresas se redirecionando também para esse setor. Por outro lado também, algumas empresas do setor metal mecânico saíram das fronteiras do Espírito Santo e estão fazendo trabalho em outros estados. Haja visto, por exemplo, a Imetame praticamente montou uma fábrica de celulose em Três Lagoas. Tem outras empresas do setor prestando serviço na Vale, no Maranhão. Então, tiveram que ter uma saída para o impasse que tinha se criado, em função de ter diminuído bastante o trabalho deles com esses complexos instalados no Espírito Santo. Você acha, presidente, que a mudança, esse novo perfil industrial que está se instalando acima do Rio Doce, na área da Sudene, pode produzir também, ajudar a produzir essa mudança de posicionamento do seu setor? Sim, porque esses empreendimentos, a maioria deles são empresas de produção de fluxo contínuo, ou seja, de produção seriada. Haja visto a WEG, a Marco Polo, agora a própria Brametal. Então, são empresas que já estão voltadas para a produção seriada, não estão mais voltadas para a manutenção, para prestar serviço para os grandes complexos. Então, o norte do Espírito Santo realmente o setor metal mecânico tomando um direcionamento diferente do setor metal mecânico da Grande Vitória. Tá. O empresário do setor tem investido em capacitação dele como gestor? Sim. Tem investido. O próprio sindicato se preocupa com isso, né? Nós procuramos sempre trazer palestrantes de fora que tenham bastante conteúdo no segmento jurídico, no segmento fiscal, para capacitar o nosso empresariado. Mas precisa estar sempre melhorando. Até porque a inovação é permanente, né? Sim, a evolução hoje não é constante. Não é só produto, a evolução hoje é muito constante e rápida, né? Uhum. Então você precisa estar constantemente procurando se aperfeiçoar. A presença hoje é do presidente do Sindicato da Indústria Metal Mecânica e Elétrica do Espírito Santo, Lúcio Dalla Bernardina. A gente volta já.
Voltamos com a presença do presidente do Sindicato da Indústria Metal Mecânica e de Eletricidade do Espírito Santo, Sindifero, empresário Lúcio Dalla Bernardina. Lúcio, eu quero te fazer uma pergunta que hoje é recorrente numa conversa com qualquer empresário. Dois fenômenos aparentemente incontornáveis perante os quais, parece-me, a única atitude é se adaptar. Um é a desindustrialização progressiva. Tá? Não tem como você ver que cada vez mais tem um discurso da desindustrialização em curso. O segundo, talvez como resposta a essa primeira pergunta, a questão da indústria 4.0. Como é que você, não só como liderança empresarial, mas como empresário, está lidando com isso? Eu acho muito interessante a sua pergunta, porque o setor de aço e metal mecânico são atividades muito transversal. Então, ela atende a todos os segmentos, atende à indústria alimentícia, à indústria hospitalar. Então, ela está presente em todos os segmentos. O que pode acontecer é o seguinte: a automação vai substituir a mão de obra naquelas atividades contínuas, né, repetitivas, né? Esse aí é o conceito da indústria 4.0. Ou seja, automatizar, eliminando as atividades repetitivas. Ou o que der, né? Ou o que der. Mas a desindustrialização no setor, eu acredito que não vai haver. Você vai substituir cada vez mais uma mão de obra menos qualificada por mão de obra muito mais qualificada e tecnologias mais avançadas. Então, o setor de aço é um setor transversal, ele vai estar presente em todos os segmentos da indústria brasileira. Ou seja, o processo fabril sempre vai existir. O que vai mudar talvez seja o uso dos fatores. O uso dos fatores e a tecnologia aplicada para a produção. Tá. Agora nós vimos recentemente da aprovação da PL no Senado, né, que encaminha a questão da reforma trabalhista, e me parece que há uma comemoração do conjunto de trabalhadores aqui bem explicado, né? O empresário que trabalha, que normalmente não trabalha menos que 8 horas por dia, né? E o trabalhador empregado. Né? Se nós temos um empreendedor que, se não gera emprego, não existe emprego para o empregado. Mas essa situação não está bem colocada no Brasil e se viu agora nessa politização da reforma trabalhista. Você acha que nós estamos dependentes de outras reformas? Com certeza. Eu acho que a reforma trabalhista foi muito importante e fundamental para a melhoria das relações de trabalho, né? E ela vai abrir porta para as outras reformas. A reforma previdenciária é inevitável, pode adiar mais 6 meses, 1 ano, mas a reforma previdenciária tem que sair, até é natural, a população está envelhecendo. Eu aposentei, se não me engano, com 64 anos, 63, não me lembro bem, foi por aí. E hoje eu tenho 70 anos, pouco mais de 70 anos, vou fazer 71 em plena atividade. Então, eu acho que a reforma da Previdência, não só aumentando a idade limite para a aposentadoria, mas acabar com os grandes distorções que tem na Previdência. O setor público, por exemplo... Você tem trabalhador de primeiro e segunda classe, segunda classe. Trabalhador, nós da iniciativa privada somos de segunda classe, os outros são de primeira classe. Que 1 milhão de trabalhadores do setor público geram uma despesa de 150 bilhões anuais. E 33 milhões, mais ou menos, de trabalhadores do setor privado geram uma despesa de 450 bilhões. Então, esse erro, essa distorção tem que ser corrigida. Eu acho que tanto o setor privado como o setor público tem que ter as mesmas garantias, as mesmas regalias, as mesmas obrigações. Fala-se muito, e eu quero saber se no seu setor também vocês amargam isso, a questão da exorbitância do custo do Brasil, a questão da logística, da infraestrutura, do custo do crédito, da carga tributária. Vocês também padecem, reclamam, têm a competitividade restrita por isso? Muito. Todos esses itens que você falou impactam no custo do Brasil, desde logística até o custo da mão de obra e a produtividade do trabalhador brasileiro. Eu vim agora para cá ouvindo uma rádio de notícias, onde estavam comentando, um analista econômico, que
a produtividade do setor automotivo do México é o dobro da produtividade do setor automotivo brasileiro. Poucos dias atrás eu estava numa visita a Jurong e o presidente, um indiano, nos colocou que o trabalhador brasileiro era o mais caro do mundo, em todos os países onde eles têm atividade. Não pelo custo do salário em si, mas pelas obrigações sociais que agregam e pela baixa produtividade que o trabalhador brasileiro tem, talvez pela uma falta de uma melhor capacitação profissional e talvez pelo excesso de protecionismo que a legislação brasileira até então beneficiava esses trabalhadores, fazendo com que eles talvez fossem menos produtivos, porque são mais protegidos, vamos assim dizer. Agradeço muito, Lúcio, sua presença aqui no nosso Presença. É um prazer tê-lo aqui. Prazer foi meu, eu que agradeço e em nome do Sindifer, eu agradeço esse destaque que você dá ao nosso setor, que eu acho que ele é muito importante para o Espírito Santo. O Sindifer hoje tem mais de 600 associados, num universo de 25 mil trabalhadores. Então, a importância econômica e social do nosso sindicato é muito importante. Eu agradeço a você a importância que você dá ao nosso sindicato. Faz parte. A presença hoje do presidente do Sindicato da Indústria de Metal Mecânica e Eletricidade do Espírito Santo, o empresário Lúcio Dalla Bernardina. Até já.